Ok, maravilha, então, vamos orar. Nada. Meus irmãos, bom dia. Convido a todos aqueles que puderem para nós dobrarmos os nossos joelhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Santo Deus, soberano Rei, nós te louvamos, Senhor, por aqui estarmos mais uma vez nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, por estarmos contigo e podemos ter despertado, Senhor, com vida e saúde, para que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, e nos alimente logo cedo. Obrigado por sua bondade imensa, nós não merecemos nada de ti, Senhor. Somos todos falhos, fracos, errantes. E estamos aqui, Senhor, numa luta tremenda contra o nosso próprio eu, contra o nosso próprio ego, contra as nossas vontades, Senhor, lutando, Senhor Deus, intensamente, Pai, pedindo a Ti misericórdia para que possamos fazer a Tua vontade e não a nossa, Senhor. Querido Rei, pedimos a iluminação do Santo e Bom Espírito neste momento, que Ele nos encha, Pai, e que nos dê sabedoria, Pai, entendimento e humildade, Senhor, para entender a Tua palavra. Santo Rei, por favor, ajude todos os nossos irmãos que estão aqui assistindo e aqueles que ainda assistirão, que não seja o ser humano a falar, mas seja o Espírito Santo, Pai, a encaminhar na verdade, Senhor, e que a nossa vereda seja como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Em nome de Jesus que nós te pedimos essas bênçãos, com o perdão de todos os nossos pecados, para que nada nos separe do Senhor, Pai. Em nome de Cristo nós oramos a Ti. Amém. Amém. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Alegria poder compartilhar a palavra de Deus logo nesta manhã. Gratos porque o Espírito Santo, ele deseja nos iluminar e deseja que nós possamos estar bem despertos para os momentos que estão se sucedendo bem diante de nossos olhos. Aqui nós vamos iniciar aqui o nosso estudo de hoje, que é uma continuidade do estudo da última semana que nós estivemos juntos, falando a respeito da dinâmica do cerco. Nós não podemos ficar exclusivamente na dinâmica do cerco, porque enquanto o cerco estava ocorrendo, outras coisas estavam ocorrendo em meio ao povo de Deus. E nós precisamos sempre ter a certeza, meus irmãos, que quando existe uma grande tragédia, uma grande dificuldade acontecendo, Deus ainda permanece operando no coração daqueles que se renderam ao Senhor. Então, aqui nós vemos que Israel estava vivendo um momento terrível espiritualmente. E Jeremias capítulo 4 nos mostra um pouco daquilo que estava acontecendo na mente, no coração dos adoradores em Israel. E um dos motivos pelos quais Deus, infelizmente, precisou permitir o cerco naquela época. Então, Jeremias 4, a partir do verso 4, diz para nós: Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Porventura furtareis e matareis e adulterareis e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes. E então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e direis, fomos libertados para fazermos todas essas abominações? É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos. Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que está em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo, Israel. Então nós vemos que, infelizmente, Israel apaixonou-se pelas cerimônias. O Senhor deu as cerimônias a Israel como parte da aliança, para ilustrar a aliança feita no sangue do Cordeiro. Mas, infelizmente, Israel amou os sacrifícios e não amou ao Senhor. Israel se aparatava, fazia toda a sua parte de limpeza, fazia toda a parte de sua purificação, apresentava os sacrifícios no templo, mas infelizmente acabava o sacrifício, acabou a adoração, a vida seguia, com o paganismo imperando em suas vidas. Muitas vezes nós temos que tomar muito cuidado para que isso não aconteça conosco. Às vezes estamos numa reunião de oração, estamos às vezes numa live espiritual, às vezes nós estamos na igreja, no pequeno grupo, e ali para nós é maravilhoso, é como se nós estivéssemos no Monte da Transfiguração, olhando a face do próprio Jesus resplandecer. Mas quando a gente desce do monte,
A vida é outra. Nós nos encontramos muitas vezes com o diabo e não podemos sequer expulsá-lo do nosso meio, porque não há força espiritual, porque muitas vezes estamos apenas atentos naquele momento e depois vida que segue sem Jesus. Israel andava desta forma. Sabemos que hoje nós temos uma adoração infelizmente misturada. Em muitos pontos a nossa adoração ela é sim motivada pelos motivos, uma redundância até, né? Motivada pelos motivos errados. Muitas vezes a nossa adoração ela é estabelecida da forma errada, misturando técnicas humanas com aquilo que Deus deu a nós, misturando o santo e o profano, quando Deus disse que a meu povo ensinarão a discernir entre o santo e o profano. E muitas vezes estamos esperando um reavivamento espiritual, trazendo ao povo um pão que é um pão bolorento, que é um pão que Deus não aceita. Então, peço muito a Deus, em nome de Jesus, que nos ajude para que nós possamos compreender a vontade do Senhor, não nos agarrando às formas de adoração, mas a verdadeira adoração que o Senhor tem proposto para nós. No cerco de Jerusalém, né, o que houve? Uma pequena revisão. O que é que eles usavam contra as cidades durante o cerco? O cerco de Jerusalém em 586 a.C. foi um dos eventos mais dramáticos da história antiga. O exército babilônico, liderado pelo rei Nabucodonosor II, sitiou a cidade e impôs um bloqueio que durou cerca de um ano, antes de conquistar e destruir a cidade. Durante o cerco, então, os babilônicos utilizaram várias táticas militares. Por exemplo, era usado a questão dos arietes, que era uma das principais táticas dos babilônios, né, para romper paredes da cidade. Eles eram grandes objetos de madeira com pontas de ferro que eram usados para bater nas paredes até derrubar. Os babilônicos usavam arietes de vários tamanhos, desde pequenos arietes portáteis até grandes arietes montados em torres móveis. Então, olha só, quando nós vemos essa questão do cerco e a forma com que foi entrado na cidade, nós temos sempre que lembrar que essas são as táticas do inimigo para invadir o nosso coração, a nossa mente. Jesus, ele deixa bem claro para nós, ele diz assim, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. E, sim, fazendo uma correção aqui, Jeremias capítulo 7, né? Eu coloquei ali Jeremias capítulo 4, mas Jeremias capítulo 7, no primeiro capítulo que foi lido. E os arites, a gente tem que sempre que lembrar, toda técnica que é usada é como o nosso grande inimigo usa para entrar na nossa mente, no nosso coração, na nossa família. E ele não faz isso com amor, faz isso com sagacidade, faz isso com armadilhas, né? E a gente percebe que ele usa, assim, de violência, muitas vezes. Ele faz uso também de pressão psicológica tantas outras vezes, certo? Só que ele não desiste. Veja que toda forma ele usa para tentar invadir a cidade do Senhor, a cidadela forte do nosso rei. Então as torres do cerco também elas eram colocadas para superar as muralhas da cidade. Os babilônicos também construíam torres de cerco, que eram torres muito altas, montadas em rodas. Essas torres eram usadas para elevar os soldados acima das muralhas da cidade e permitir-lhes usar corpo a corpo com os defensores, uma luta intensa corpo a corpo nas muralhas. E aqui nós vemos, né, que algumas coisas têm sido usadas para entrar dentro da nossa vida, dentro da nossa família, dentro das nossas igrejas. Então nós vemos aqui o que o inimigo de Deus traz, muitas vezes por imposição na adoração. Então muitas vezes a gente pode estar dentro de uma igreja e por causa do protocolo, algumas coisas são usadas para quebrar a verdadeira adoração, para derrubar aquele muro de proteção, aonde nós deveríamos estar protegidos ali dentro, mas infelizmente, é conseguido fazer uma pequena ruptura. Às vezes pode ser um encontro jovem, às vezes pode ser um encontro dos adolescentes e das crianças com os departamentos, que trazem para dentro formas estranhas de adoração. Pode ser uma música que rompa essa barreira que o Senhor colocou de proteção ao nosso redor, às vezes músicas que têm um ritmo mundano,
que traz um ritmo gostoso, popular, mas que infelizmente interrompe a verdadeira ligação do adorador com o Deus que nós devemos adorar. E nós vemos ainda mais que existiam também as tais das fundíbulas, que eram também dispositivos de arremesso de projéteis, semelhantes a uma catapulta que podiam lançar pedras e outros objetos de longa distância. E as fundíbulas eram usadas para atacar os defensores das cidades das muralhas. Então, nós podemos estar numa reunião espiritual, por exemplo, e o inimigo de alguma forma manifestar-se ali. É um ataque não esperado, mas em algum momento isso pode acontecer. Como, por exemplo, vamos uma forma bem prática para vocês entenderem. Jesus estava diante ali pouco tempo antes da crucifixão, e ele estava explicando para os discípulos, irei a Jerusalém, ali o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores e será morto. Jesus explicando. Quando Pedro então diz, não, Senhor, de forma alguma, imagina que o Senhor será morto. Quando Jesus olha a Pedro e se dirige a ele, ele diz assim, arreda Satanás, arreda Satanás. Para um discípulo que estava andando com ele já há alguns anos, que conhecia a verdade, que estava participando dos estudos intensos, profundos que Jesus estava ministrando, mas expressou uma vontade contrária à vontade do Cristo, a palavra do Cristo. Então, a intenção de Pedro era boa, Jesus sabia, mas quando Jesus percebeu que a palavra de Pedro contrariava a palavra que ele estava dando naquele momento, ele sabia que era Satanás que estava usando Pedro. Então, foi um ataque repentino, inesperado. Nenhum dos discípulos estava pronto para aquilo. E muitas vezes, na nossa vida espiritual, no nosso momento de adoração, isso também pode acontecer, meus irmãos. Cercos e bloqueios. Além dessas táticas ofensivas, os babilônios também usavam um bloqueio militar para impedir a entrada de suprimentos na cidade. Os babilônios construíram fortificações ao redor da cidade para impedir a entrada de mantimentos e usavam patrulhas para interceptar caravanas que tentavam entrar ou sair da cidade. Como resultado, a cidade enfrentou escassez de alimentos e água durante o cerco. Então, aqui nós vemos que uma das formas também de enfraquecer a cidade, para que pudessem encontrar uma entrada muito mais facilitada, era barrar o verdadeiro alimento de entrar na cidade. Então, o pão, a água, né, os grãos que eram colhidos, não vinham para dentro da cidade. Isso mostra para nós a escassez de palavra. Um dia, eu era bastante ainda nova na fé, e um pastor muito renomado foi chamado aí para nossa igreja para pregar no sábado. E de sexta para sábado eu tive um sonho que nós estávamos, as pessoas da igreja estavam numa sala de aula. Eu entendi que aquilo representava a igreja. Estávamos numa sala de aula, todos nós sentados naquelas cadeiras que tinha aquele braço de apoio para alunos, e existia alguém que estava ministrando para nós, e esse ministro era o pastor que tinha sido escolhido para pregar no sábado. E enquanto ele começou a falar, eu ouvia um barulho muito forte em cima, parecia umas tubulações de ar. E eu via uns barulhos de lata, como se estivesse alguém caminhando em cima daquelas latas, da tubulação de ar, que estava naquele grande barracão que era uma sala de aula, onde nós, membros da igreja, estávamos recebendo o ensinamento. O que me chamou muita atenção, que durante toda a parte que aquele pastor ministrava, ele não abriu a escritura, ele não abriu, ele não usava a Bíblia na pregação. E aquele barulho em cima, na tubulação de ar, não cessava. Quando eu olhei diretamente para um lugar onde estava ali o barulho, era o diabo, e ele estava andando por cima da tubulação, manifestando-se naqueles momentos onde a palavra de Deus não foi aberta. Eu acordei na manhã de sábado, preocupada, e orei e pedi pelo pregador, pedi pela igreja e pedi ao Senhor que não permitisse que nenhuma manifestação satânica acontecesse durante aquele culto. E então fomos para a igreja, eu esqueci do sonho, fomos para a igreja, e quando estávamos lá ouvindo o pastor muito renomado pregar, me surpreendi porque em momento algum do culto ele pegou a Bíblia. Em nenhum momento ele leu a escritura.
E então eu percebi que quando nós não temos a autoridade da Escritura em nossa mão, o inimigo pode manifestar-se. E isso para nós é um aviso, porque nossa palavra, irmãos, não tem valor algum, não tem peso, não tem autoridade. Nós não somos respeitados pelo diabo. Ele não respeita a ninguém. Mas quando a palavra de Deus é aberta, quando ela é ministrada, quando ela é citada, a palavra de Deus tem toda a autoridade. Então, nós precisamos vigiar, porque no cerco a uma vida, no cerco a um povo, no cerco a uma cidade, o enfraquecimento da palavra é um facilitador para que o inimigo consiga invadir. Nós estudamos na primeira parte do estudo, no cerco babilônico, e também na Primeira e Segunda Guerra, uma das formas com que eles, os exércitos enfraqueciam a cidade para conseguir a entrada nessa cidade, era infelizmente cortando o pão e a água, cortando o alimento para que fosse enfraquecido, então aquela guarnição, aquela fortificação das cidades. E a espionagem também era uma tática de guerra para obter informações sobre a cidade, seus defensores. Então, os espias, os espiões eram enviados para dentro da cidade para coletar informações sobre as defesas e as condições dos cidadãos. Essas informações ajudaram os babilônicos a planejar as táticas de ataque. Então, isso no cerco de Babilônia a Jerusalém, isso são técnicas que são usadas em todas as guerras. E, infelizmente, nós estamos vivendo em uma guerra espiritual, e nós sabemos, por exemplo, que mais atualmente nós temos os jesuítas também, que adentraram todo o sistema religioso. Eles chegaram aos altos cargos políticos, econômicos, e também adentraram o mundo religioso. E uma das especialidades jesuíta é manter a espionagem dentro das igrejas, para que possa se ver os pontos fracos e assim possa se instituir falsa adoração. Então nós estamos em constante batalha, nós estamos em constante guerra. E nós devemos lembrar que a guerra, ela inicia sempre no campo da mente, meus irmãos. Atualmente nós estamos vivendo uma guerra que inicia no campo da mente. Por isso nós precisamos verificar todos esses pontos para ver aonde é que nós estamos com a nossa segurança em baixa, onde é que nós estamos com os nossos guardas da alma em baixa, para que possamos reforçar as nossas defesas individuais como pessoas, familiares. Às vezes tem alguém dentro da família que facilita a entrada do diabo, porque não está vivendo de acordo com a vontade de Deus. Então é um ponto de derrubada também das nossas guardas. Na igreja nós temos que verificar se ainda estamos frequentando os templos. Quem é o facilitador? Tem algum departamento que é facilitador? Tem algum líder de igreja que é facilitador? Tem algum membro de igreja que é facilitador para que o inimigo se manifeste? Né? E nas cidades onde nós estamos, observar o que Deus disse, qual é o tipo de ambiente que nós devemos morar. Nós estamos em cidades que têm facilitadores para a destruição, para a entrada dos inimigos. Por que será que Deus nos disse para ir para lugares altos? Por que será que Deus nos disse que quando nós víssemos a cidade cercada de exército, deveríamos ir para os montes? Será que Deus já sabia? Claro, Deus sempre sabe, ele sempre sabe as táticas do inimigo. Ele sabe que para cortar o sustento de pão, o inimigo vai sim impedir muitas vezes a agricultura. Sabe que para evitar e enfraquecer o povo, vai muitas vezes causar dilúvios, causar terremotos, causar ciclones. Ele sabe que o inimigo vai causar incêndios, aonde? Normalmente onde há grande produção de alimentos, justamente porque é uma tática de guerra. Então, que nós possamos estar vigilantes, porque nós estamos vivendo em guerra. É a guerra dos séculos, é o conflito cósmico que está acontecendo. As pessoas muitas vezes se preocupam. Quando começará a Terceira Guerra Mundial? Irmãos, nós estamos em guerra desde que o pecado entrou no mundo. Nós estamos em guerra e a guerra só vai cessar quando Jesus voltar. Então, nós não temos um minuto sequer para baixar a nossa vigilância. Nós estamos em guerra. Então, 605, mais ou menos, por volta de 605, no terceiro ano do reinado do rei Jeoaquim, rei de Judá, aconteceu algo. Daniel capítulo 1, do verso 1 até o verso 3, e depois o verso 6 diz: 3 anos depois do rei Joaquim ter começado a reinar em Judá, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, atacou Jerusalém com os seus exércitos. O Senhor deu-lhe a vitória sobre Joaquim. Antes de regressar a Sinar, que é Babilônia,
retirou algumas das taças sagradas do templo de Deus e pô-las depois no tesouro do seu Deus. Então isso era uma prática comum nas guerras, coisas consagradas ao Deus daquele povo, era levada para o povo inimigo que tinha obtido vitórias, era colocada nos seus templos para mostrar que seus deuses haviam dominado aquele povo. Era uma prática comum. Então mandou Aspenaz, que era chefe dos eunucos, que selecionasse alguns dos jovens judeus trazidos como cativos, mancebos de linhagem real, pertencentes à nobreza de Judá, para lhes ensinar o quê? A língua dos caldeus e a sua cultura. Também isso era comum, eram trazidos parte da nobreza para dentro do palácio, para transformar esses súditos do antigo reino em súditos do novo reino e possíveis adoradores dos deuses deste reino que foi o conquistador. Então Israel escolheram-se uns moços fortes, saudáveis, de bela aparência, e disse ele: devem ser instruídos em todos os domínios do saber, com uma boa cultura geral, estar preparados para viver no palácio. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então aqui no primeira parte do cerco de Babilônia, foi levado Daniel e seus amigos para dentro do palácio. Então, alguns outros jovens, né, não digo que foram só esses 4, mas muitos jovens da linhagem real foram levados para ter uma convivência no palácio, para serem transformados em nobres. E ali foi dado toda a dica de como deveria ser feito. Eles deveriam aprender a língua, eles deveriam aprender a cultura. Então, eles deveriam ser instruídos em todos os domínios do saber, cultura geral, estarem preparados, doutrinados para viver dentro do palácio. Hoje nós temos que ver isso, irmãos. Foi feito lá, sim, era uma tática de conquista, sim, e hoje os nossos filhos são postos na escola exatamente para o mesmo objetivo. O inimigo não está preocupado em instruir os filhos, irmãos. O inimigo está preocupado em instruí-los para fazê-los participantes das cortes de Babilônia. Esse é o objetivo. Por muitos anos nós não entendemos isso. Por muitos anos, por negligência de ler o espírito de profecias, nós não tivemos essa luz. Não porque Deus não a deu, mas porque nós não acolhemos. Porque nós não entendíamos que a verdadeira educação não tem nada a ver, não tem nada a ver com os ensinos do MEC, por exemplo. Não tem nada a ver com os ensinos da Unesco, por exemplo. Então, nós não percebíamos, mas nossos filhos estavam sendo educados a participar das cortes de Babilônia. Infelizmente, hoje nós já temos jovens mais velhos, já mais maduros, que estão enfraquecidos na fé, justamente por causa desse motivo. Infelizmente. Aí nós percebemos assim que o inimigo usou de muitas táticas. Por exemplo, há uns anos atrás, um pastor muito querido nas suas pregações, ele indicou um pequeno livro para leitura, chamado Os Protocolos dos Sábios de Sião. Esse livro não é um livro adventista, ele é um livro que foi escrito por uma classe de pessoas que são Illuminates. Com certeza os irmãos já ouviram falar deles, né? Que foi uma junção do jesuitismo com a maçonaria, e eles geraram então o Illuminati, né? E eles escreveram esse livro, que hoje não é mais encontrado nas livrarias, apenas nos sebos, né? Os Protocolos dos Sábios de Sião. E uma irmã nossa conseguiu, há alguns anos atrás, comprar esse pequeno livro. E ali era um livro com as táticas que eles usariam na sociedade. E eu li esse livro. E ali estava escrito que eles precisavam de apenas 10 anos de escola para que as crianças fossem transformados em um deles. Era essa mesma expressão que estava lá. Apenas 10 anos de escola para que as crianças fossem transformadas em um deles. Um deles o quê? Ateus, incrédulos e rebeldes. Era isso. Por isso que hoje na escola nós vemos que as crianças vão com 4 aninhos, elas já devem estar na escola. É praticamente uma perca do pátrio poder sobre os filhos. 4 aninhos. E saem da escola praticamente já adultos, né? Porque aí tem que fazer o ensino fundamental, o médio, a faculdade, pós-graduação, mestrado.
E aí eles estão prontinhos para servir Nabucodonosor na corte. Esqueceram de quem eram. E aqui, então, esse desafio foi colocado para os filhos do povo de Israel. Mas, aproximadamente em 597, acontece uma segunda leva. E agora é o relato de Ezequiel, capítulo 1, verso 3, diz: Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, o sacerdote, filho de Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve ele sobre a mão do Senhor. Então agora, segunda leva, Ezequiel com parte do povo é levado, e eles ficam às margens do rio. Segunda Reis também fala disso um pouquinho, verso 14 e verso 15. E transportou a toda Jerusalém, como também a todos os príncipes e a todos os homens valorosos, 10.000 presos e a todos os artífices e ferreiros. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim a Babilônia, como também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus oficiais, os seus poderosos da terra, levou presos de Jerusalém a Babilônia. Todos os homens valentes, até 7.000, artífices e ferreiros, até 1.000, e todos os homens destros na guerra. A este, o rei de Babilônia levou presos para a Babilônia. Então, mais uma leva do povo que deveria ser levado agora para a terra de Sinar, Babilônia, e nós vemos que todos aqueles que eram os mais reconhecidos foram. Quem ficou na terra de Jerusalém? Apenas os pobres, somente os pobres. Quem dera nós sejamos pobres de espírito, reconhecendo que nada somos, irmãos, para que nós possamos restar deste cerco como um pequeno remanescente e não ser levado cativo, porque na verdade o que Deus agora diz para nós é: sai dela, povo meu, sai da Babilônia. Nós não podemos estar em Babilônia. Nós devemos sair obedecendo a ordem do Senhor. Que Deus, nosso Senhor, nos ajude a permanecer na terra que o nosso Deus nos deu. Eu não digo uma terra física, mas eu digo no sentido espiritual, que possamos permanecer junto ao Senhor e não debaixo do jugo babilônico. Por volta do ano 19, né, 19º ano de Nabucodonosor, em 587, o que acontece? Terceira parte do cerco. 13 anos após o início do cerco, então Jeremias 52 mostra isso para nós. No 5º mês, do 10º dia do mês, que era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, Nebuzaradã, capitão da guarda que assistia na presença do rei de Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também a todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos grandes ele as incendiou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou a todos os muros em redor de Jerusalém. Destruição total. Destruição total, não sobrou nada, para mostrar ao povo que não adianta se agarrar no templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Irmãos, a estrutura toda caiu, toda a estrutura onde a fé estava baseada. Se minha fé não estiver baseada no Santo Deus de Israel, se a minha fé não estiver baseada na justiça que Ele nos oferece, tudo cairá, tudo ruirá. Isso aconteceu no cerco por Babilônia, Jerusalém, e isso aconteceu no ano 70, quando Roma também cercou a cidade. Toda a estrutura aonde a maior parte da fé do povo de Israel se firmava foi derribada, para que nada sobrasse. E Deus, infelizmente, desta forma, teve que mostrar ao povo que não é a estrutura que salva, não é o cargo que salva, e nem é ter o nome nos livros da igreja que salva. Se o nosso nome não estiver arrolado no céu, se nós não estivermos numa ligação constante com Deus, justificados em Cristo, se a nossa fé não estiver edificada sobre a rocha da eterna salvação, tudo ruirá ao nosso redor. E eu digo para vocês que mesmo hoje, toda a estrutura da nossa igreja adventista também vai ruir. Porque, infelizmente, muitos estão confiando na estrutura e não estão se entregando a Deus. Deus vai ter um ministério puro, um ministério purificado. E nós vamos ver que a grande sacudidura do povo de Deus que está chegando, que já está instalada, mas vai piorar na lei dominical, ela virá para destruir todo tipo de estrutura que não está baseada na glória de Deus. Que não está baseada. Isaías 39, verso 7, fala para nós o que aconteceria durante o cerco com os servos de Deus, alguns dos servos.
de teus filhos que de ti saírem, e que tu gerares, alguns serão levados cativos e serão feitos eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então, aqui, anos atrás, foi mostrado para o rei Ezequias que o que é que os babilônicos fariam quando ele foi e mostrou toda a riqueza de Israel, mostrou o ouro, mostrou as fortalezas, não glorificou o Deus de Israel. O profeta Isaías, agora inspirado por Deus, revela ao rei o que é que esses que ele permitiu olhar a sua riqueza fariam com seu próprio povo. Que alguns seriam levados, que alguns seriam feitos eunucos dentro do palácio. Vocês imaginam o que é para um homem ser feito eunuco, irmãos? Olha só o que diz em Daniel 1. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, que lhes ensinasse a letra e a língua dos caldeus. Fala de jovens que seriam reconhecidos, jovens capacitados, mas que seriam liderados pelo chefe dos eunucos. Será que aqui nós estamos vendo, irmãos, o cumprimento da profecia? Prestem bem atenção. Será que esses que seriam feitos eunucos, agora sendo liderados por eunucos, podemos perguntar, será que Daniel e seus amigos foram feitos eunucos dentro do palácio? Uma forte evidência, irmãos, é que quando Daniel, posteriormente, ele é atirado na cova dos leões, ele foi atirado sozinho. E normalmente, quando esse castigo era infligido a transgressores, era atirado o transgressor e toda a sua família para ser morta. Não sobrava ninguém. E Daniel foi jogado na cova dos leões sozinho. Então, muito possivelmente, é uma grande evidência de que Daniel e seus 3 amigos foram feitos eunucos no palácio de Babilônia. Agora, vocês imaginem a vida desses jovens, a mente desses jovens, o raciocínio desses jovens, irmãos, vendo que Deus permitiu tudo isso, que Deus permitiu a destruição da cidade, que Deus permitiu a cidade cativa, Deus permitiu o povo com fome, Deus permitiu os inimigos chegando. E agora, infelizmente, muitos sendo feitos eunucos. O céu terá sido barato se obtivermos através do sofrimento. Precisamos negar o eu ao longo de todo o caminho, morrer para o eu diariamente, deixar que somente Jesus apareça e ter em vista continuamente sua glória. Vi que os que ultimamente têm abraçado a verdade terão de aprender o que é sofrer por amor de Cristo. Que terão provas a suportar, provas que serão agudas e cortantes. Seremos espiritualmente feitos eunucos, irmãos. Teremos que morrer para o nosso próprio eu. Provas que serão agudas e cortantes, a fim de que sejam purificados e pelo sofrimento capacitados a receber o selo do Deus vivo, a passar pelo tempo de angústia, ver o Rei em sua formosura e estar na presença de Deus e dos santos anjos puros. Irmãos, aqui, essa questão de ser feito eunuco, nós estamos falando a respeito de algo cortante, irmãos. Cortou as expectativas desses jovens de terem família. Cortou a expectativa dos jovens de terem uma posteridade. E aqui fala para nós que nós teremos que passar por provas agudas e cortantes. Vai cortar o que em nós, irmãos? Vai cortar o eu, porque nós precisamos morrer para o nosso próprio eu. Nós achávamos que nosso maior inimigo era sempre o diabo, meus irmãos. Mas, na verdade, o nosso maior inimigo é o nosso próprio eu. O diabo trabalha no nosso eu, irmãos, no nosso ego. E é para isso que nós devemos morrer. Então os meus olhos foram afastados da glória, e foi-me indicado o remanescente na terra, e disse-lhe o anjo, quereis escapar às 7 últimas pragas? Irmãos, quem é que não quer escapar das 7 últimas pragas? Então o que é que nós devemos fazer? Quereis ir para a glória e desfrutar tudo que Deus tem preparado para os que o amam e estão dispostos a sofrer por seu amor? Então tereis de morrer para que possais viver. Preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Precisai ter maior preparo do que até agora, pois o dia do Senhor vem, terrível tanto quanto em ira como em vingança, para desolar a terra e destruir dela os pecadores. Sacrificai tudo a Deus.
depõe de tudo sobre o seu altar, o eu, a propriedade e tudo mais. O que simboliza esses jovens serem feitos eunucos no palácio é que eles deveriam morrer para o eu, irmãos. Morrer para o eu, morrer para as expectativas. Algo que nós vamos precisar ter e que eles demonstraram. Hupomone, uma virtude destemida. Hupomone é uma das palavras mais nobres de todo o Novo Testamento. Normalmente vem traduzida por paciência ou perseverança. Mas não temos em português uma palavra que transmita toda a plenitude do seu significado. No grego clássico, não é uma palavra muito comum. É usada desde resignação à labuta, que sobreveio ao homem contra sua vontade, fazer algo que eu não quero, mas eu sei que eu tenho que fazer. Suportar o aguilhão do pesar, o choque da batalha e da chegada da morte. Tem uso muito interessante. É usado para a capacidade de uma planta de sobreviver em circunstâncias severas e desfavoráveis. Irmãos, isso é ser perseverante. No Novo Testamento, o substantivo hupomone é usado 30 vezes e o verbo correspondente, hupomonem, é usado no mesmo sentido por 15 vezes. Em que circunstâncias é usado? Hupomone é muito comumente usado em conexão com tribulação. A tribulação produz perseverança. A tribulação produz o que em nós, irmãos? O hupomone. Essa perseverança de você ter que fazer algo que você não quer fazer, de você suportar uma dor que você acha que não vai aguentar, e de você ter que florescer num lugar onde é só sequidão. Que mais? O cristão deve recomendar-se na muita paciência, no muito hupomone, nas aflições. Os tessalonicenses são recomendados por sua constância e fé nas tribulações e perseguições. O cristão deve ser perseverante, hupomonem, na tribulação. Também o hupomone é usado em conexão com a fé. A provação da fé produz a perseverança, produz o hupomone. É hupomone que aperfeiçoa a fé. É usada na conexão com esperança. A tribulação também produz o que em nós, irmãos? Esperança. Então, quanto mais eu luto contra o meu eu, quanto mais eu permito o Espírito Santo me dar a força que eu não imaginava ter, quanto mais eu permito que o Espírito Santo me dê até mesmo as palavras, a forma mais douta de pregar, nunca imaginei ter. Quanto mais eu deixo ele falar por mim, mais ele vai produzir em mim o quê? Esperança. Quanto mais eu luto para acordar cedo, para fazer a vontade de Deus, algo que eu não gosto de fazer, o que que ele vai gerar em mim? O que que ele vai gerar em mim? Esperança, ele gera isso em mim. Mas eu tenho que exercer, irmãos, com temperança, toda a força que Deus me der para fazer a sua vontade. A paciência e a consolação também produzem a esperança. A firmeza de esperança dos tessalonicenses era louvada. O pulmoné era vinculado também com a alegria. A vida cristã é marcada por perseverança e longanimidade com alegria. O pulmoné, em sua maior frequência, estava em conexão com algum alvo de glória, com alguma grandeza futura. Então, irmãos, a perseverança de Daniel e seus amigos. A perseverança, pois eles estavam onde não queriam estar. Eles estavam com pessoas que eles não queriam estar. Eles deixaram para trás pessoas que eles não queriam deixar. Eles precisaram esquecer os seus planos futuros de ter uma família. E isso era a perseverança dos santos. Vai chegar um momento, irmãos, em que nós vamos ter que desenvolver essa perseverança. É para isso que Deus está nos acordando cedo, é para isso que Deus está mudando a nossa alimentação, é para isso que Ele está mudando de nós o nosso vestuário. É por isso, irmãos, que Ele está nos colocando em situações de perseguições, porque nós precisamos ter o hupomone, a perseverança dos santos, que nós vimos na vida de Daniel, onde nós achamos tão admirável a forma deles viverem, sendo tão jovens. Como que eles viveram essa esperança? Como que eles ainda permaneceram, irmãos, sem cair em depressão, sem abandonar a fé, sem se render? A fé de Jesus gera a paciência dos santos. É a disposição que pode suportar as coisas. Não simplesmente com uma resignação, mas com esperança fulgurante. Não é o espírito que fica sentado num só lugar esperando, estaticamente, mas sim o espírito que suporta as coisas porque sabe que essas coisas estão levando para um alvo de glória. Não é simplesmente a paciência que aguarda inflexivelmente, mas a paciência que espera radiantemente a aurora.
tem sido chamada uma constância masculina debaixo da provação. É aquilo que nós muitas vezes vulgarmente dizemos assim: para fazer isso você tem que ser macho, certo? É aquilo que Davi falou para Salomão: meu filho, seja homem. Você tem que ter firmeza, firmeza, permitir o Espírito Santo te dar aquela firmeza, que não seja uma firmeza sem alegria, carrancudos, não, cheio de esperança Deus quer, cheio de alegria é o que Deus quer, alegres, firmes, constantes. Teve aqui um cristão chamado, ele era um católico, chamado Crisóstomo. O que ele falou do Rupomoné nos seus escritos? Ele disse: o Rupomoné é a perseverança, raiz de todo bem, mãe da piedade, fruto que nunca murcha, fortaleza que nunca é tomada, porto que não conhece tempestades. Chama-a de rainha das virtudes, alicerce das ações corretas, paz na guerra, calma na tempestade, segurança nas conspirações. E diz que nem a violência dos homens, nem os poderes dos malignos pode lesá-la. É a qualidade que mantém o homem de pé, enfrentando o vento, não com resignação taciturna, mas com santa alegria, não apenas com a ausência de murmuração, mas com o cântico de louvor. Somente a Rupomoné, a perseverança dos santos, a virtude destemida, pode capacitar o homem a agir dessa forma. Então, irmãos, aquilo que Deus desenvolveu no caráter desses jovens é o que Ele deseja desenvolver em nós. E isso é maravilhoso, porque aqueles que chegarem no fim, que está, muitas vezes a senhora White diz que estarão com semblante pálido pela perseguição. Dali a pouco eles são envolvidos pelo arco-íris da promessa e recobram as suas forças. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Esses jovens foram chamados ao palácio. As suas origens deveriam ser apagadas. Olha o que foi feito por eles e com eles. Jovens, então, que não houvesse defeito nenhum. O que eles deveriam aprender? Todas as partes destacadas. A letra e a língua dos caldeus. Eles deveriam, então, receber que mais? A porção diária, olha a alimentação chegando aqui. Deveriam receber a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. Então, entre eles se achava quem? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, o destaque, né, dos filhos de Israel. E o chefe dos eunucos, olha aqui o chefe dos eunucos de novo, lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Belsazar, Ananias o de Sadraque, e a Misael de Mesaque, a Azarias o de Abednego. Irmãos, aí vem uma pergunta para mim, vem uma pergunta para os nossos filhos: quem sou eu? Quem é você? Quem eram esses jovens? Eles precisariam receber a cultura. Por quê? Porque sobressaindo a cultura para diminuir, então, os princípios de Deus. Irmãos, quando é muito ensinada a cultura, os princípios, eles são rebaixados. Eles têm que ser rebaixados, não há harmonia entre cultura e princípios. Então, você vê, é feito o evangelismo na África, por exemplo. É só um exemplo. Não se fala nada sobre música. Permite-se que os tambores continuem sendo tocados. Ah, mas é cultural. Mas e o princípio celestial, aonde fica? Certo? Então, vai-se a um lugar que é muito quente, prega-se o evangelho, as mulheres vão de blusinha, de alcinha na igreja, vestidos curtos. Não, mas é muito calor aqui, a cultura deles é vir com pouca roupa. Mas e o princípio? Onde está o princípio de cobrir a nudez? Então, assim, ó, quando se coloca a cultura acima do princípio, sempre tem problemas, mas isso é para desvirtuar o princípio celestial, o princípio do caráter celestial. Por que se foi trocado os alimentos? Para que eles pudessem depender do seu Deus. Nabucodonosor aqui, ele era considerado um deus em Babilônia. Tanto que ele tinha 2 atribuições, que ele era o rei e ele era sacerdote de Bel. Então ele era considerado um deus em Babilônia. E se ele era deus, ele deveria determinar a porção diária, a comida diária. Assim como o Deus criador deu a comida lá no Gênesis, agora Daniel e seus amigos deveriam ser alimentados pelo seu, digamos assim, o seu novo Deus. Mas eles aceitaram? A gente já vai ver isso um pouquinho para frente. Por que foram mudados os nomes? É porque os nomes eram para a glória de Deus. Eles tinham os atributos de caráter que os pais gostariam de ver nos filhos.
E aqui, mudando o nome, a intenção dos babilônios era mudar o caráter desses jovens. Na escola da Babilônia. Os nomes de Daniel e seus companheiros foram mudados para nomes que representavam divindades caldeias. Grande significação era atribuída aos nomes dados pelos pais hebreus a seus filhos. Frequentemente representavam traços de caráter que os pais desejavam ver desenvolvidos no filho. O príncipe a cujo cargo foram os jovens cativos colocados, lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs Belsazar, Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e Azarias o de Abednego. Daniel 1, verso 7. O rei não compeliu os jovens hebreus a denunciarem sua fé em favor da idolatria, mas esperava alcançar isso gradualmente, dando-lhes nomes significativos de idolatria, levando-os diariamente à íntima associação com costumes idólatras. Aqui nós vemos a cultura. E sob a influência dos sedutores ritos do culto pagão, aqui nós vemos entrando a alimentação que era oferecida aos deuses, ele esperava induzi-los a renunciar à religião de sua nação e unir-se ao culto dos babilônios. Isso está em Profetas e Reis, página 481. Então, irmãos, aqui na escola da Babilônia, era isso a intenção, mudando aos poucos, gradativamente. E vocês acham que com os nossos filhos na escola hoje acontece o quê? O que acontece com os jovens na escola? O que acontece com as criancinhas desde 4 aninhos na escola, irmãos? Gradativamente mudando a personalidade, gradativamente mudando a alimentação, gradativamente mudando a roupinha, gradativamente induzindo o gosto pela música mundana. Eu lembro quando meu filho foi para a escola, que eu fiquei desesperada, porque a professora mais passava desenho do pica-pau na sala de aula do que ensinava as letrinhas. Chegou ao ponto de ter que tirá-lo da escola e colocá-lo numa outra escola para ver se ele aprendia alguma coisinha que não fosse aquilo que eu proibia terminantemente dentro de casa. Então, irmãos, o molde babilônio sendo colocado nos filhos. Entre os filhos de Israel, que foram levados cativos para a Babilônia no início dos 70 anos do cativeiro, havia cristãos patriotas, homens que eram tão fiéis ao princípio como ao aço, e que se não deixariam corromper pelo egoísmo, mas honrariam a Deus com prejuízo de tudo para si. Na terra de seu cativeiro, esses homens deviam levar avante o propósito de Deus de dar às nações pagãs as bênçãos que vêm pelo conhecimento de Jeová. Deviam eles ser seus representantes. Jamais deviam comprometer-se com idólatras. Sua fé e o seu nome, como adoradores do Deus vivo, deveriam ser levados como alta honra. E isso eles fizeram. Na prosperidade e na adversidade, honraram a Deus e Deus os honrou a eles. Profetas e Reis 4, 7 e 9. Então a pergunta para nós é: nós temos em casa uma educação tão firme, tão cheia de verdade, tão cheia de experiência, que os nossos filhos, ao irem para o mundo, eles não se corrompem? Eles conseguem dizer não aos colegas, eles conseguem dizer não a um professor, eles conseguem dizer não a um primo, a uma prima que esteja levando eles para o caminho do erro? Porque esses jovens que foram levados para a Babilônia, eles eram tão cheios do princípio, que eles não se corromperam. Olha aqui agora, apetites e paixões, agora eles sendo provados, foram levados ao deserto. O deserto para Daniel e seus amigos não foi um lugar ermo, não era um lugar isolado. O deserto da tentação para esses jovens foi o próprio palácio de Nabucodonosor. Eles foram colocados, conduzidos pelo Espírito Santo para serem tentados. Olha isso, irmãos. O próprio deserto era dentro do palácio. Para mim e para vocês, o nosso deserto da tentação pode ser dentro da casa, pode ser na empresa, pode ser na escola, pode ser na sociedade, e certamente o é. Vida no campo, muitas vezes nós romantizamos a vida no campo, porque nós sabemos que há tantas bênçãos no campo, que muitas vezes a gente olha o campo somente pelo lado da bênção. Mas eu vou dizer para vocês, irmãos, vida no campo é deserto da tentação. Vida no campo é para expor o que há de pior no nosso coração. A vida no campo, nós ficamos tanto tempo em família, e ali nós não temos mais agora tentações com o chefe, não é mais com o parente, não é mais na igreja. Agora a nossa tentação é dentro da família. É o teu comportamento, como é que você vai ser? Você vai ser um cristão nas tuas palavras com a tua família.
Diante do trabalho árduo, como é que vai ser? Vai ser murmuração. Irmãos, são desafios muito grandes para nós. Vida no campo é deserto da tentação para nos forjar, para tirar de nós os nossos maus hábitos, para nos levar mais perto do Salvador, para levar a dependência dele. E muitas vezes nós queremos fugir da vida do campo porque nós não queremos a humilhação do nosso orgulho. E é isso que acontece conosco. Mas Daniel 1:8 diz assim: Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Agora que começam as decisões, eu vou aceitar ou não. Irmãos, aqui Daniel demonstrou, ele e seus amigos, que realmente a tentação virá para todos, mas o pecado é uma escolha. Olha lá, Daniel propôs não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos, olha ele de novo, que lhes permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás com os teus servos. E ele consentiu isto e experimentou 10 dias de desafio. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho que eles deviam beber, e lhes dava legumes. Daniel propôs firmemente no seu coração. Firmemente. Daniel e seus companheiros tinham sido educados por seus pais nos hábitos da estrita temperança. Tinham sido ensinados que Deus lhes pediria conta das suas faculdades e que jamais deveriam diminuí-las ou enfraquecê-las. Esta educação fora para Daniel e seus companheiros o meio de sua preservação entre as desmoralizantes influências da corte de Babilônia. Fortes eram as tentações que os rodeavam nessa corte corrupta e luxuosa, mas eles permaneceram incontaminados. Nenhuma força, nenhuma influência poderia afastá-los dos princípios que tinham aprendido no limiar da vida mediante estudo da palavra e das obras de Deus. Olha a diferença de uma educação em casa que mostre a verdade. Irmãos, a palavra de Deus sendo ministrada à criança dia após dia é aquilo que está escrito em Provérbios: ensina a criança no caminho. Não está dizendo para nós mostrarmos o caminho, está dizendo para nós andarmos com ela no caminho. Ensina como comer, ensina como beber, ensina como vestir, ensina a música que deve ouvir, ensina o que deve assistir, ensina o que deve brincar, ensina como falar, ensina, ensina, ensina. E vai chegar o momento que todos os nossos filhos vão ser provados. Os nossos filhos vão ser provados. Irmãos, eu nunca vou esquecer que a menina cativa foi levada sozinha para a casa de Naamã. Eu nunca vou esquecer que Ana deixou Samuel com o sacerdote Eli sendo pequeno e recém-desmamado. Eu não posso esquecer que José era um adolescente quando foi para o Egito. Não posso esquecer que Daniel e seus amigos estavam saindo ali da adolescência, irmãos, quando foram levados à Babilônia. Eu não consigo esquecer que Timóteo foi ensinado desde pequenos as sagradas letras que podiam fazê-lo sábio para a salvação. E não vê em mim a responsabilidade que Deus colocou sobre os meus ombros de educar o filho para a honra do Senhor. Eu nunca vou poder esquecer disso. Quando meu filho tinha 5 anos de idade, eu tive meningite, irmãos. Eu tive meningite. Os irmãos já sabem que meu filho foi pedido ao Senhor. Ele não veio desplanejadamente, não. Ele não foi um acidente. Eu tive uma enfermidade, talvez não pudesse engravidar, e eu pedi para Deus que me desse pelo menos um, que eu educaria para o Senhor. Quando ele tinha 5 aninhos, nós nunca havíamos nos separado. Nosso filho nunca dormiu na casa de ninguém, nunca foi à casa de nenhum amiguinho para dormir, nunca foi a nenhuma casa de parente para dormir. Nosso filho toda a vida teve culto familiar antes de dormir, culto familiar ao amanhecer. Sempre foi ensinado, mas foi um desafio muito grande, porque aos 5 anos eu fui internada com meningite. E os sintomas são terríveis, são terríveis. Irmão, se alguém aqui no grupo algum dia tiver, espero que não, mas se alguém algum dia tiver meningite, você vai saber que é uma meningite. É inconfundível a dor, inconfundível.
E eu precisei ficar lá, e foi a primeira vez que meu filho ia ficar com a minha mãe, passar os dias com minha mãe e as noites só com o meu esposo. E eu fiquei tão, assim, pela dor, pelos sintomas que eu estava tendo, que eu achei que eu ia morrer. E eu dei todas as recomendações para o meu filho, para o meu esposo, aliás, e falando para ele: olha, não entregue ele para ninguém criar. Por favor, se você puder, faça tudo pelo nosso filho. Faça os cultos com ele. Não deixe ele na mão de ninguém, porque ninguém vai conduzir o nosso filho para o céu. E eu pedi muito para o nosso filho. E eu fui para o hospital, fiquei internada. E eu acordava toda noite na hora que eu ia cobrir ele na cama. Toda noite. E eu orei muito e pedi para Deus misericórdia de minha vida. E pedi a Deus, eu disse: Senhor, eu tô com tanto zumbido nos meus ouvidos que eu acho que eu vou ficar surda. É tão forte o zumbido nos meus ouvidos que eu acho que eu não vou mais ouvir. Por favor, meu Deus, me ajuda. Eu já falo alto ouvindo. Se eu não ouvir, as pessoas não vão suportar ficar perto de mim. E me ajude. Senhor, por favor, tem piedade do meu filho. Porque se o Senhor não permitir, meu Deus, que eu volte, eu não sei como ele vai ser educado, porque familiares do meu marido, eles não são tão firmes na fé. Minha família não crê. O que vai ser da vida dessa criança, meu Deus? E eu pedi muito a Deus e eu disse: Senhor, o Senhor me permitindo sair daqui, eu vou educá-lo nos teus caminhos para a tua glória. Me ajude. Eu fui pedindo para Deus, fui pedindo para Deus. E graças a Deus, irmãos, graças a Deus. O médico me deu o restante do tratamento para fazer em casa. Vocês vejam que eu dava alimento pro meu filho, irmãos. Eu soprava a comidinha deles todos os dias antes de dar para ele. E ele não pegou meningite, ele não teve meningite. Meu esposo, que dormia comigo no mesmo quarto, irmãos, mesma cama, não teve meningite. A prova era para mim, era só para mim a prova. E Deus me ajudou. Irmãos, tudo isso foi motivado porque quando eu era assim, eu tinha o filho muito pequenininho, bebê, um dia deitado numa rede, com ele eu li no livro Eventos Finais que muitas criancinhas descansariam antes do tempo do fim. E eu determinei naquele momento na minha mente, assim como Daniel determinou não comer as iguarias do rei, eu determinei naquela hora que eu educaria esse filho para a honra de Deus. Porque se nós nos separássemos um dia, nós teríamos o prazer do reencontro no céu. Então não é fácil. Eu falo para pais e mães, porque muitas vezes nossos filhos estão fracos na fé. Muitas vezes eles não tiveram a experiência que a gente teve. E eles às vezes não entendem que eles precisam de uma comunhão 100% do tempo com Deus. Mas, irmãos, não desistam de orar pelos filhos. Com certeza, os pais de Daniel e de seus amigos, se eles não foram mortos no cerco, se eles não morreram de peste, de fome no cerco, com certeza eles eram uma família que orava pelos filhos. Com certeza. Então, os filhos estavam dentro da corte de Babilônia, eles podiam se corromper, irmãos. Eles podiam. Mas eles não se corromperam. Tudo o que Deus permitiu na vida deles, a educação dos pais foi honrada depois. Porque Deus honra os que o honram, irmãos. Mas eles passaram pelo primeiro desafio, que foi o apetite. Foi o apetite. Daniel não hesitou. A aprovação de Deus era-lhe mais cara que o favor do mais poderoso potentado da terra, mais cara mesmo que a própria vida. Ele se determinou permanecer firme em sua integridade, fossem quais fossem os resultados. Ele assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. E nesta resolução foi apoiado pelos seus 3 companheiros, Profetas e Reis 4:8-3. Qual foi o resultado disso, meus irmãos? Daniel 1:17 diz: Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras, a sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Irmãos, olha Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios 12 diz para nós que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que lhe for útil.
porque a cada um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, que é o conhecimento. Então, o que eles receberam, irmãos, pela sua fidelidade e honra para Deus? Eles receberam o Espírito Santo, irmãos. Eles receberam. Eles já tinham uma porção do Espírito Santo, mas eles receberam uma porção ainda maior do Espírito. E o verso 10 de 1 Coríntios 12 diz: a outro é dado o quê? A profecia. O que Daniel foi feito lá em Babilônia, irmãos, no palácio? Pela sua fidelidade, retidão, né, pela sua resiliência. O que Deus fez dele? Deu a ele todo entendimento e visões e sonhos. Daniel foi feito profeta. Então nós vemos que existia ali um objetivo do Espírito Santo em encher os jovens com o conhecimento, com o entendimento e com esse dom maravilhoso do entendimento de sonhos e visões. Por quê? Porque em Daniel, no capítulo 2, nós não vamos ler, mas eu vou dar o contexto, o rei teve um sonho. Nabucodonosor agora ele tem um sonho, onde ele vê uma grande imagem, uma grande estátua com várias partes metálicas, aonde ele viu, contemplou a chegada de uma pedra que vinha do espaço cortada, sem auxílio de mãos, e essa estátua foi derribada por essa pedra que vinha do céu. O rei agora acorda do seu sonho, muito perplexo, e ele não entende o sonho. E, aliás, ele esquece o sonho. E agora ele tem um desafio para os sábios da Babilônia. Ele tem um desafio. Ele chama todos aqueles ditos sábios e diz a eles que teve um sonho, que ficou perplexo pelo sonho e que ele não lembra do sonho e que eles têm que agora dar a ele o sonho e a sua interpretação. Então, aqui no verso 10 de Daniel 12, diz assim: responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Então, olha só, Daniel e seus amigos não foram chamados para esse tipo de consulta do rei, pois eles não faziam nenhum tipo de feitiço, nenhum tipo de adivinhação. Mas na hora da sentença, eles iam ser sentenciados juntos com os demais. E aqui iria vir uma paga, que seria a morte. Mas no Daniel ainda 12, Daniel agora vai fazer uso do seu dom, um dom pontual, um dom que foi dado no momento certo. E aqui fala para nós, Daniel 2, que Daniel, então, ele revela ao rei o que é que Deus lhe mostrou, porque foi uma revelação divina dada ao rei. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graça e te louvo porque me deste sabedoria e força e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto ao rei. Glória a Deus. Daniel lembrou que esse Deus a quem ele servia era o Deus de quem? Era o Deus dos seus pais, irmãos. Um dia, irmãos, nossos filhos vão ter que lembrar que o Deus a quem eles servem é o Deus dos pais. Vai fazer a diferença na vida dos nossos filhos aquilo que nós ensinamos para eles, irmãos. E aqui, Daniel, ele glorifica a Deus. E Daniel 2, agora ele diante do rei, o que ele diz? Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome dado era Beltesazar. Beltesazar, podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Ainda, irmãos, olha que desafio para um jovem que recebeu um dom extraordinário. Ele não poderia, assim, vai descer diante do rei e dizer, sim, 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 eu posso dar para o senhor o que o senhor está querendo. Claro que eu posso, eu tenho todo esse dom, esse talento. Mas olha o que aconteceu. Daniel, cheio do Espírito Santo, já sabe que a presunção, ela é um pecado contra Deus, né? A gente tirar a glória do que pertence ao Senhor.
Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei, mas há um Deus no céu, a qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as tuas visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Este é o sonho, também a sua interpretação diremos na presença do rei. Então, o primeiro passo para Daniel e seus amigos foi o alimento. Foram os apetites e paixões. E eles resistiram, determinaram que não fariam parte, que não se alimentariam da comida, das iguarias do rei. O segundo desafio foi a presunção apresentada a Daniel. E agora Daniel dá glórias a Deus e não glória ao eu. E isso tem uma base, irmãos, tem uma base. Da onde é que eles tiraram a autoridade e o poder para vencer a primeira tentação, que era o apetite? A primeira tentação desse deserto deles. Gênesis 3:17. E disse em seguida ao homem: porque ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer, maldita será a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias da tua vida. Então aqui veio uma determinação de Deus que agora Adão teria que lavrar a terra. E que o alimento do homem, além de ser as frutas que dão sementes, também agora seriam os artigos da terra que seria lavrada. Desculpe. Também seriam os artigos de alimentação da terra lavrada. Então Daniel sabia muito bem de onde é que tinha que sair a comida dele, não era do curral. A alimentação dele não vinha do açougue, a alimentação dele vinha da terra. Por quê? Porque estava escrito que a alimentação deveria vir da terra lavrada. Então Daniel e seus amigos pedem legumes a comer. O legume não dá em árvore, o legume dá da terra lavrada. Então a base para eles se firmarem e pedirem apenas água e legume era o está escrito, irmãos. A segunda tentação, que foi a presunção em relação aos sonhos, de onde Daniel tirou essa base? Gênesis 41:15. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer, quando ouves um sonho, o interpretas. E também respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Irmãos, da onde Daniel tirou aquela resposta para o Nabucodonosor? Ele já tirou do que estava escrito lá em Gênesis. Ele já tirou da história de José. O que estava escrito referente a José foi essa, a base de Daniel, para responder ao próprio rei. Irmãos, quando nós dissermos não para um artigo de alimentação, quando nós dissermos não à presunção, tem que estar baseado no está escrito. Nunca vai ser da nossa própria força, porque o Senhor diz nem por força e nem por violência. Não é simplesmente o meu esforço que vai vencer o meu apetite. Não é o meu esforço que vai vencer a minha vaidade, a minha presunção. É o está escrito. Por isso que diante da tentação, Jesus venceu como no seu deserto? Está escrito, assim venceram os jovens que estavam lá em Babilônia. Mas olha, irmãos, nós temos que ter uma lembrança. Qual é a nossa lembrança? Que a salvação é individual e que um dia, aquele seu amigo Daniel, para quem você pede os textos do Espírito de Profecias, aquele seu amigo Daniel, para quem você manda uma mensagem dizendo, viu, você lembra aqueles versos que está escrito assim, assim, assim? Ou, às vezes, pode um jovem ter um pai Daniel, a quem recorre para ter ajuda espiritual, para dar um testemunho no seu lugar. Nós temos que lembrar que um dia a salvação ali para nós vai ser demonstrada, experienciada individualmente. Individualmente. 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, o conhecimento nós podemos hoje compartilhar, mas nós não temos como transferir para a mente de outra pessoa. Nós podemos compartilhar textos, pregações, estudos, mas eu não tenho como passar da minha mente o conhecimento para você. E você não pode passar o seu conhecimento para dentro da minha mente, irmãos. Nós não temos como transferir um HD para o outro, sabe? Não podemos. E a fé de igual forma.
A fé eu não transfiro para você, você não transfere para mim, eu não transfiro para o filho não transfere para mim. Irmãos, a fé precisa ser desenvolvida individualmente e um dia vai chegar esse momento, como chegou para os jovens. O terceiro desafio, irmãos, veio. O primeiro desafio foi apresentado, eles resistiram. O segundo desafio foi apresentado, Daniel resistiu. E agora vem o terceiro desafio: a adoração. Daniel 3 apresenta para nós aqui a dinâmica de como será feito o decreto no final dos tempos. É mais do que um texto histórico, é um texto profético, e mostra para nós o quê? O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Irmãos, a estátua que ele viu tinha a cabeça de ouro, e Deus disse: teu reino vai ter fim. Eu passo aos medos e persas, braços e peito de prata, que vai ter fim, pois eu passo para os gregos, quadris de bronze, e vai ter fim. E eu passo para Roma, o império romano, que é de ferro terrível, mas vai chegar ao fim. E Deus vai dando um fim para cada reino. Mas Nabucodonosor manda um recado para Deus e diz: o meu reino não terá fim, e faz uma estátua inteirinha de ouro. E essa estátua tinha um recado dizendo a quem ele adorava, pois a sua altura era de 60 côvados, sua largura de 6 côvados, e levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Ela tinha uma altura de 60, uma largura de 6, e simbolizava os 600 deuses do panteão babilônico. E aqui nós temos a inscrição 666 da falsa adoração, nessa estátua que foi levantada, dizendo para Deus: o meu reino não terá fim. O meu reino não terá fim. Essa estátua foi levantada, então o rei Nabucodonosor mandou reunir todos os príncipes, irmãos, todos os prefeitos, os governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, capitães, todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram, novamente a repetição: príncipes, prefeitos, governadores, capitães, juízes, tesoureiros, conselheiros, todos os oficiais das províncias. A consagração da estátua é a mesma coisa que estivesse aqui, irmãos. Todos os prefeitos, todos os governadores, presidentes, todo o ministério, todo o Ministério da Economia, todo o Ministério da Justiça, toda a cavalaria, todo o exército, toda a marinha, todos eles estavam lá, toda a liderança para a consagração. E eles estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E então o arauto apregou em alta voz: ordena-se, ó vós, a vós, ó povos, nações e línguas. Aqui tem um decreto falado, estipulado. Quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Aqui nós temos um decreto de adoração e logo na sequência um decreto de morte. Foi para isso que os desafios apresentados a Daniel e seus amigos o preparou. Foi para isso. Aqui, irmãos, nós estamos vendo a questão música, certo? Nós estamos vendo vários instrumentos sendo postos aqui. E seria tocada uma música. Com certeza não era uma música cristã. Com certeza era uma música babilônica que seria tocada para influenciar a mente das pessoas na adoração. Com certeza. Mas vamos aprofundar só mais um pouquinho. Eu não coloquei aqui no estudo porque esse é um outro estudo. Mas aqui, cada instrumento hoje simboliza uma parte do que tem sido feito no mundo. Então, quando nós vemos aqui os instrumentos, nós podemos colocar assim hoje, um paralelo. ONU, OMS, economia, política, educação e toda a parte midiática. Cada uma delas sendo ensaiada. Cada uma delas sendo ensaiada. E no decreto dominical, todas atuarão juntas. Todas elas atuarão juntas. Essa é a orquestra de Nabucodonosor, tocando para que haja uma curvatura. As pessoas vão se curvar diante dessa adoração. Terão que se subjugar diante da adoração imposta e anunciada por todos os instrumentos tocando juntos. Foi para isso que Deus preparou
Daniel e seus amigos para resistir, teria preparado outros jovens judeus. Se os outros jovens judeus tivessem decidido não se contaminar, mas nem todos decidiram. Nem todos decidiram. E isso me leva hoje a refletir sobre muitos de nós que ainda não estão fazendo uma reforma na alimentação, reforma no vestuário, reforma na música, reforma na, na vida no campo, reforma de verdadeira educação. Irmãos, aqueles que não se decidirem, aqueles que não proporem firmemente no coração, não suportarão o momento da adoração. Porque se eles não fazem, irmãos, eu já ouvi adventistas dizendo assim, não, nós vamos ficar na cidade até o fim e Deus vai nos proteger. Ele vai nos proteger mesmo assim. Irmãos, nós lemos na mensagem sobre o cerco, a primeira parte, que Deus não fará isso. Que o justo será destruído junto com o ímpio, e isso é o pecado da presunção. Quando eu não proponho no meu coração obedecer, eu já caio na segunda tentação, que é a presunção, irmãos. E eu não vou estar pronto para adoração. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais desprezada for, então deve ser o nosso zelo ser mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona. Ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Naquele tempo devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia, lealdade de sua traição. Testemunhos Seletos 2, página 31. Esse será o nosso desafio, permanecer em pé quando todos se curvaram. Misericórdia, irmãos, misericórdia, misericórdia. Que Deus no Senhor nos ajude a permanecermos. Tônus espiritual foi sendo ganho de acordo com as provas que foram sendo vencidas. Eles foram relatados ao rei, já foram ali, já foram traídos e foram levados ali a informação de que eles não se curvaram, não se curvaram. Verso 18 de Daniel 3. Olha a decisão desses jovens agora em face do rei, porque agora não estão todos juntos, foram levados diante da face do próprio rei, e o rei disse assim, agora eu vou tocar de novo os instrumentos e vocês vão se curvar. E a decisão desses jovens era, se não, ó rei, eis que o nosso Deus, verso 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Irmãos, em face do rei, cara a cara com a besta do mar, cara a cara com a besta da terra, eles não se curvaram. Eles não se curvaram, porque antes morrer do que pecar. Mas de onde veio essa firmeza? De onde veio essa firmeza? Se formos atirados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Isaías 43, 2 e 3. Quando passardes pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Irmãos, a decisão deles estava baseada no está escrito. Nunca, nunca a decisão de um servo de Deus vai ser baseado na força do braço, na coragem humana. Nós nem temos coragem para sermos mártires, irmãos. Eles tinham decidido ser mártires. Deus vai nos livrar, ó rei, mas ainda que ele não faça, nós não vamos adorar. Para eles, irmãos, eles já tinham morrido. Eles já tinham morrido, irmãos. Eles já estavam mortos. Eles estavam crucificados para esse mundo e esse mundo crucificado para eles. Aquele que já está morto, irmãos, para esse mundo não tem medo de morrer. E nós precisamos clamar ao Senhor que Ele nos ajude a morrer para o nosso eu, morrer para este mundo, continuar tendo alegria, mas alegria de viver para Jesus, viver em Cristo, viver a verdade. Essa é a verdadeira e única alegria para nós, irmãos. Decidindo, irmãos, o extraordinário acontece. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Respondeu então dizendo, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo.
sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, aqueles que estiverem dispostos a morrer por Cristo vão ver o extraordinário. Eles vão. E sabe o que acontece, irmãos? Estarão com a face a resplandecer de santa consagração. Glória a Deus por isso. Vencedores bíblicos, irmãos, olha a dinâmica se repetindo na vida deles. José venceu apetites e paixões. Em relação a José, foi a paixão pela mulher de Potifar. O desejo sexual foi vencido por José, certo? Qual foi a presunção para José? José, a interpretação do sonho de Faraó. Então José também passou pela dinâmica da vitória, irmãos. Foi testado e foi tentado em apetites e paixões e na presunção. Nem menciona a questão da adoração. Era tão certa a questão da adoração na vida de José, irmãos, que ali não mostra para nós ele no palácio tendo esse tipo de problema. Porque ele era tão fiel na casa de Potifar, ele era tão fiel a Deus na questão da prisão, irmãos. Ele foi tão fiel em tudo que não precisou mencionar a questão da adoração dentro do palácio, porque era certa a adoração. João Batista, da mesma forma, ele foi testado nos apetites e paixões. Qual era a alimentação de João Batista? E João Batista foi também testado na questão adoração, questão moda, por exemplo. Para muitos, a moda é a adoração, irmãos. A adoração do próprio eu, a adoração do próprio ego. Elias, da mesma forma, foi testado nos apetites e paixões. Quando ele estava no Querite, o coro levava pão e carne para ele. Mas quando ele foi para a casa da viúva de Sarepta, a sua alimentação era apenas pão e água. Ele foi testado também na questão apetites e paixões, foi testado também na moda. Qual que era o vestuário de João Batista e Elias? E nós vemos Jesus no deserto da tentação sendo testado nos apetites e paixões. Se tu és o Filho de Deus, faz com que essa pedra se transforme em pão. Nós vemos aqui a questão da adoração, atira-te daqui para baixo, porque dará a ordem a seus anjos. E vemos a questão da adoração, arreda Satanás. Arreda Satanás, porque somente a teu Deus adorarás, somente a ele dará culto. Então nós vemos que existe aqui para nós uma dinâmica, e na minha vida e na tua vida isso está acontecendo todo dia. Todo dia isso acontece para nós, irmãos. Nós estamos sendo testados todos os dias. Os vencidos, irmãos, quem foi vencido? Adão e Eva foram vencidos nos apetites e paixões, eles nem passaram para a próxima tentação. Vemos Esaú, caiu nos apetites e paixões, ele trocou a primogenitura pela lentilha, já trocou a honra de vencer a primeira tentação, nem passou para a segunda, irmãos. Sansão caiu tanto no apetite quanto na paixão, irmãos. Olha o fim desgraçado que teve Sansão, irmãos. Ele poderia ter tido um fim muito melhor, ele foi posto para destruir os filisteus, mas não precisava ter morrido com eles. Morrido com os inimigos não precisava. Então, irmãos, olha só o que diz para nós em Mateus 24, sobre os nossos dias. Como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que entrou Noé na arca. Eles não perceberam, olha a mente embotada, irmãos, completamente embotados, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. A questão, irmãos, não é o comer e beber, isso não é pecado. Casar não é pecado, irmãos. Graças a Deus, se for da forma de Deus, casar bem certinho, também não é pecado. A questão é ser uma pessoa carnal, irmãos. A questão é ser carnal, ser guiado simplesmente pela carne. É ser guiado pelas baixas paixões, pelas herança hereditária, Senhor, que não foi dominada. Essa é a questão, irmãos. Irmãos, vamos finalizando, porque a área está muito avançada, né? Ao receber a palavra, recebemos Cristo. Como é que esses jovens venceram? Como é que os vitoriosos da Bíblia venceram? Ao receberem a palavra, recebemos a Cristo. E só os que assim recebem suas palavras estão construindo sobre eles. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os nomes pela qual devamos ser salvos. Cristo, a palavra, a revelação de Deus, a manifestação do seu caráter, sua lei, seu amor, sua vida, é o único fundamento sobre o que podemos edificar um caráter que subsista. Irmãos, a palavra de Apocalipse 6, quando vai começar, ali está falando
dos 144.000, que é já mostrado no capítulo 7, termina o capítulo 6, verso 17, se não me engano, com uma pergunta: quem poderá subsistir? Irmãos, quem podia subsistir diante de uma recusa do alimento do rei? Quem que podia subsistir diante de um decreto de morte para os sábios que não adivinharam o sonho? Quem que podia subsistir diante da fornalha ardente? Somente os que edificaram sobre Cristo, a rocha de eterna salvação. Aqueles que receberam a palavra, porque quem recebe a palavra recebe Cristo. A influência do Espírito Santo é a vida de Cristo na alma. Esse Espírito opera em todo aquele que recebe a Cristo, e por meio dele, os que experimentam em si essa habitação do Espírito revelam seus frutos: o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé. Irmãos, que bênção a gente poder ter esses exemplos de vitória dentro do cerco, dentro da prisão. Que bênção, irmãos, que mesmo a cidade sendo sitiada, lá dentro tinha pessoas fiéis que foram levadas cativas e nem assim desistiram. Irmãos, nós estamos aqui diante de um momento solene. Nós estamos dentro de um momento solene. Nós estamos vendo uma formação de cerco ao nosso redor. E enquanto o cerco está sendo montado e o inimigo jura que está ganhando, Deus está trabalhando no coração dos seus. Porque Deus vai levantar Daniéis em nosso meio. Deus vai levantar Ananias no nosso meio, Azarias no nosso meio. Ele vai levantar, sim, irmãos, ele está levantando, porque Deus garantiu para nós que, como nos dias de Elias tiveram 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal, nós vamos ter 144.000 que não se dobraram também, irmãos. Que afligidos, perseguidos, irmãos, humilhados, não desistiram da fé. E esses receberão o Espírito Santo, serão dotados para um momento oportuno, irmãos, onde a face dos servos de Deus vai brilhar de santa consagração. E a mensagem chegará à sua culminação, e haverá um povo que ficará de pé, e não temerá a face do Nabucodonosor, que vem do norte, o rei que vem do norte, não temerá, irmãos, não temerá. Existirá um povo que vai subsistir, porque edificou sobre a rocha da eterna salvação. Então, irmãos, tem cerco, tem dificuldades, mas não desanimemos, porque nesse momento da maior debilidade, fraqueza aparente de seu povo, de sua igreja, que Deus vai levantar os seus, aqueles que foram justificados em Cristo, aqueles que estão sendo santificados em Cristo, e aqueles que pelo poder do Senhor serão glorificados em Cristo. Irmãos, não somos dignos, em nós não há nada que não se recomende ao Senhor, não há virtude, mas em Cristo há poder. E ele nos diz: esforcem-se para que vocês estejam entre os 144.000. Que esse seja o nosso mais elevado padrão, irmãos, para nós alcançarmos em Cristo Jesus. Amém. Eu convido todos aqueles que estão conosco, que nos coloquemos de joelhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, ó Pai, que palavra podemos dizer ao Senhor diante de tanta revelação? Ó Pai, que podemos falar mais para o Senhor depois de que o Senhor falou tanto para nós? Eu acho que para nós o melhor é fazer como Jó mesmo, Pai, é calar diante de tanta grandeza. Eu acho que para nós, Senhor, é melhor refletir, Senhor, e pensar o quanto o Senhor é grande e tremendo, e tudo que o Senhor pode fazer, Pai, através dos seus servos, porque a história não era sobre Daniel, a história não era sobre os seus amigos, a história não era sobre Jerusalém, mas a história sempre foi sobre o Senhor. E a história hoje é sobre o Senhor. É sobre o que o Senhor faz, é sobre o que o Senhor planeja, é sobre os bens que o Senhor deseja nos dar em forma de dons e talentos. Esses presentes maravilhosos que o Senhor nos dá para serem usados para a tua glória. Pai, nos colocamos diante do Senhor pedindo ajuda porque estamos no deserto da tentação. Ajuda-nos, Pai, diante das tentações, Pai, do apetite, das paixões. Nos ajude diante da presunção, nos ajude diante da adoração, Pai. Ó Deus, nós não temos força, mas o Senhor diz que nós devemos estar de pé diante de um Deus santo, sem intercessor no céu muito em breve. Ó Deus, nós não podemos fazer isso, por favor. Por favor, nos ajude, Pai. Mas que seja feita a tua vontade, não a nossa. Nós não podemos seguir sozinhos, Pai. A obra que tem que ser feita nesse mundo não pode ser feita sem a profusão da chuva serôdia, Pai. Por favor, nos dá, Pai.
Por favor, nos ajuda, Pai, nos ajuda. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos permanecer justificados na justiça do Senhor Jesus. Nós precisamos ser santos como Tu és santo, Pai. Nos ajuda na santificação, Pai. Nos ajuda a trilhar contigo, Senhor. Nos ajuda a andar contigo e ser perfeito. Perfeito como é perfeito o nosso Pai que está no céu, santo como Tu és santo. Na nossa esfera humana, Senhor. Nós somos fraquinhos, Pai, ajuda-nos, porque o Evangelho precisa ser pregado com tanta força, tanto poder. Ó Deus, ajuda-nos, por favor. Fica com as pessoas que aqui estão. Fica, Senhor, com as famílias. Restaura as famílias, Pai. E se em algum momento formos separados de nossos filhos, possamos ter a certeza, Pai, de que Teu nome será exaltado na vida deles e na nossa vida. Pai, daqui a um tempo, cada um de nós estará na sua região, sozinhos para dar testemunho, sozinhos de pessoas, mas contigo para sempre. Eu só te faço um pedido. Nos ajuda a não te envergonhar, meu Deus. Nos ajuda a não te envergonhar. Que o cristianismo faça parte de nossa vida, não podendo ser desconexo da nossa mente e do nosso coração. Que seja para todo sempre Cristo em nós, a esperança da glória. Por favor, ajuda-nos. Nós nos prostramos, reconhecendo Tua grandeza, a nossa pequenez e nossa dependência do Senhor. Ó Pai, ajuda-nos a viver e pregar a justiça pela fé. Ajuda-nos por experiência a falar dela, ensiná-la e mostrar às pessoas, Senhor, que aquelas palavras de Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Jesus, um dia, Pai, possa ser alcançado em nossa vida. Não por nós, porque a história não é sobre nós, mas pelo Espírito Santo habitar em nós e fazer o Teu nome ser glorioso, levantado entre as nações. Por favor, nos ajuda a seguir daqui para frente. Nos cura, Pai, nossas fraquezas, Pai, mentais, espirituais e físicas. Nos ajuda, Pai, a seguir com o Senhor, lado a lado aqui, Senhor. Fica conosco, Pai, permanece conosco durante esse dia, que possamos meditar nas Tuas palavras. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.